Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, finalizando o nosso terceiro capítulo, parte 9 do livro Summa Daimoníaca. Questões 51 e 52. Amados irmãos, tudo que é falado aqui é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso combate espiritual, é para a gente ter noção com quem estamos lidando. Eu dizia ontem, todo soldado quando vai para uma batalha, todo soldado quando vai para um combate, todo país que vai para uma guerra, ele estuda o inimigo. Na nossa vida espiritual também não pode ser diferente. Devemos saber com quem estamos lidando, para assim ter as armas fundamentais para vencer o nosso inimigo. Porque ele é um espírito, ele tem os seus poderes angélicos, o demônio foi expulso do céu, mas não perdeu os seus poderes angélicos. O ser humano, sem Deus, não consegue vencer o demônio. Nós temos que ter cuidado para não supervalorizar o nosso inimigo e também não menosprezar demais, achando que ele não tem capacidade de nada. Então o intuito do nosso canal é ajudar nós cristãos, nós católicos, apostólicos romanos, devemos conhecer. Nossa igreja é muito rica, ela tem conhecimentos fundamentais, mas é pouco falado na igreja. Algumas coisas nós temos que correr atrás, estudar, nos empenhar para saber. E conhecimento nunca é demais. Então, o terceiro capítulo, parte 9, questão 51, que vem com a seguinte questão: qual a forma que os demônios têm quando aparecem aos homens? É a questão 52. 52, questão 52. É o demônio que provoca a noite do espírito. Estamos reunidos. Você vai saber o que significa isso, a noite do espírito, viu? Não é nada a ver com filme de terror, mas faz parte da nossa vida espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção de São Miguel Arcanjo para mais um momento, para mais um estudo de demonologia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Iniciamos então, questão 51. Qual a forma que os demônios têm quando aparecem para os homens? Aparece para os homens, os demônios não têm uma forma visível determinada. Ela é imaterial. No entanto, caso eles se manifestem de forma visível, poderiam adotar a aparência que desejam. Eles podem aparecer de qualquer forma. Qualquer forma, por mais bela que seja, humana ou angélica, está no âmbito da capacidade de seu poder. Poderiam mostrar-se com a aparência de um sacerdote conhecido, do nosso confessor, do santo padre, papa. Como é lógica, tal situação criaria uma insegurança total. Por isso Deus não permite. E Deus, buscando o nosso bem, não somente não permite esse tipo de aparições tão enganosas, como sequer permite que eles se mostrem de qualquer maneira, a não ser de determinados modos, como com objetos de que nos fique claro que somos como crianças aos olhos deles. Assim, a ele, Deus somente permite aparecer como sombras em movimento, como coisas monstruosas, como homens pequenos, de cor muito escura. Essa última forma de mostrar-se visualmente como homenzinhos, escuros e pequenos, aparece repetidas vezes na tradição literária cristã, desde a época dos padres do deserto. Não somente nesses casos, mas ainda com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Lisieux
em um dos seus sonhos, em outros casos, como o da menina de Alexia, em 1971 e 1985, tornaram-se a aparecer homens pequenos de cor muito escura. Quando dizemos que Satanás é um dragão ou uma serpente, o que queremos dizer é que ele tem caráter monstruoso, feroz, venenoso e astuto desses seres. Em caso algum, tem essa forma visual, já que continua sendo um belíssimo anjo em sua natureza, ainda que se repugnante em seu aspecto moral. Ele sofreu a deformação somente em sua personalidade, não em sua natureza. Seu ser foi deformado, mas a sua natureza permanece e permanecerá sempre intacta, uma vez que ambas as coisas são inseparáveis. Ele é realmente um monstro, um ser deformado, alguém que produz repugnância e aversão. Questão 52. É o demônio que provoca a noite do espírito? Prestem atenção, amados irmãos, nisso que eu vou falar agora. Qualquer pessoa que busque a Deus com todo o seu coração e dedique grandes esforços à oração e ao seu ascetismo, penetrará antes ou depois uma fase conhecida por todos os santos na noite do Espírito. É uma fase de evolução espiritual e passar por ela é necessário. Para ingressar na vida mística é possível chegar a certos níveis de amor a Deus sem sofrer essa purificação, a qual se leva ao fim pelo sofrimento aceitado com amor de Deus e perseverança. Essa noite consiste em uma série de tentações obsessivas de origem demoníaca. Nessa fase, é como se o demônio se empenhasse a todo custo em deter o avanço espiritual dessa pessoa, fazendo-a sucumbir em graves pecados. O demônio sabe que, se não tentá-la a pecar, a alma se elevará irremediavelmente mais longe de seu alcance. A literatura dos santos é riquíssima em textos desse tipo. Na sequência, apresentarei a descrição que é uma humilde costureira do século XIII chamada Javiera Del Valle nos dá nesta fase. Então, vamos contar um relato de uma mulher que passou por essa noite do Espírito. Não foi a única. Todos os santos passaram por isso. Todas as pessoas que passam por uma evolução espiritual, eles passam por essa noite do Espírito, a qual são tentados incansavelmente pelo demônio a pecar, porque o demônio sabe que está perdendo aquela alma. Vamos ver o que ela diz. Quando a alma resolve não querer nada senão seguir o seu amado Redentor e colocando o seu olhar fixo sobre ele, se pudesse ver o que faz e sofreu por ela seu adorável Redentor, Satanás, enfurecido, prepara uma grande batalha e traz até ele todo o seu exército infernal. Se propõe a arrancar de nós as 3 virtudes teologais, mas onde vai colocar diretamente o seu alvo é na fé. Por quê? Obtida essa, fica mais fácil conseguir as outras 2 coisas, porque a fé é como fundamento sobre o qual se levanta todo o edifício espiritual, que é que ele mais deseja e mais quer e pretende destruir. Deus então silencia, Deus recua. Deus não impede em sua intenção, Deus deixa que ele haja, como Jó. Antes prepara o caminho para que a batalha seja mais dura, e também seus olhos firmes nele. Deus, apesar de
recuar, vamos dizer assim na nossa língua, deixar ele agir, como ele deu aquela autoridade na passagem de Jó. Ele mantém os olhos fixos no demônio, para que não faça nenhum mal àquela sua alma, aquele seu filho. Pois prepara os caminhos para deixá-lo confuso na batalha, enganado e derrotá-lo completamente, para que saiamos vencedores desta batalha e nos tornaremos invencíveis no que vier. Quando Satanás se aproxima da alma, a primeira coisa que diminui é a luz clara e formosa que Deus havia nos dado, para com ela conhecermos a verdade. A escola do Espírito Santo se fecha, a memória e a razão pela força, dor e sentimento que a alma tem parecem perdidos. Pobre alma, quer buscar ao seu Deus e não sabe, quer chamá-lo e não pode articular uma palavra. Tudo o que sabia foi esquecido. Com uma profunda piedade, sente-se sozinha, sem companhia alguma. A quem me comparei neste estado? A nada, senão a essas noites de verão que de repente se levantam esses nevoeiros tão fortes e horríveis, que por sua obscuridade tenebrosa nada se vê, senão relâmpagos que assustam, trovões que deixam alguém tremendo, tufões que recordam a justiça de Deus no fim do mundo. O granizo e a pedra que parecem destruir tudo. Não digo ao que poderia comparar, somente sem Deus, sem seu Deus, sentirem até ela um exército furioso, que gritam a ela que está enganada, que não existe em Deus, e a cercam por todos os lados, repletos de retórica que ministram conferências, mesmo sem ela o desejar, mas não a desejam profundamente, e com raciocínios tão fortes e violentos, à força querem fazer com que ela acredite que não existe Deus, e com horríveis deboches dizem que não há um tal Deus a quem ela busca, e o fazem como com um poder sobre as potências, para não se poder nem refletir, nem acreditar em outra coisa senão naquilo que a força, e mais que a força, querem fazer entender e crer, querem que não se acredite em mais nada além daquilo que eles dizem. E não nesta tão imensa, infinita piedade, a distância e como uma coisa que se sonha e depois não se sabe como se sonhou, se recorda da igreja e do amor que devemos ter a ela. E nesta recordação, como quando se falta conhecimento a alguém, volta-se e quer falar. E fala com palavras soltas, assim é uma alma sem voz, e guardejando, como se quisesse dizer: me una todo o credo de minha mãe, a igreja, e não quero crer em mais nada, e sem poder dizer mais nada, nem falar, nem entender, assim se foram meses e meses, até que passarem 2 anos, olha só, irmãos. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, e quando eu tanto sofria e chorava sem consolo a perda da minha fé, amanheceu para mim um dia claro e formoso. E assim como eu, sem saber de nada, nesse estado em que vi medida, agora também vi e senti que me tiraram dele. Já viera Del Valle, que ela viveu de 1856 a 1930, Decenário do Espírito Santo, 8º dia. E Padre José Antônio Forte continua: a noite do Espírito supõe uma série de tentações de ateísmo e escrúpulos, de suicídio ou depressão, e em qualquer caso são muito intensas. Santo Inácio de Loyola e Teresa de Lisieux sofreram tentações de suicídio. Madre Teresa de Calcutá
sofreu terríveis tentações que colocavam em perigo a fé e a existência de Deus. O grande mestre sobre a noite do Espírito é, sem dúvida, São João da Cruz. A subida ao Monte Carmelo será, sem dúvida, a melhor aventura para os confessores destas almas atribuladas. Os diretores espirituais, sobretudo os das religiosas, devem recordar a estas almas sofredoras que não há nada que possa evitar o sofrimento da noite do Espírito. É uma fase que só termina quando Deus quer. Devem consolar-se essas almas, relembrando-las de que o demônio está ali, cumprindo a função de um ciclo, mas que, por piores que sejam as suas tentações, mais breves serão, e quanto mais brandas, mais prolongadas. Amados irmãos, o nosso terceiro capítulo se encerra aqui. Amanhã, quarto capítulo, questões aeológicas. Vamos ver o que tem para nos dizer o quarto capítulo. Paz e bem, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.